Fala pessoal, voltamos aqui com o nosso curso de recepcionista e telefonista. Na aula de hoje nós vamos dar detalhes de como funciona o ramal, quais são os tipos de ramais que nós podemos utilizar e quais são os sinais luminosos que normalmente os ramais emitem para você saber como lidar com as ligações que estão ali disponíveis ou não para o redirecionamento. Eu me chamo William Nascimento, esse curso ele é 100% em videoaula, com apostila e certificado incluso. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu recomendo que você pare agora, volte no início do curso, pois nós temos dezenas de outros vídeos, que depois que você assistir, tudo que a gente venha falar aqui vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Lembre-se, se você quiser fazer mais cursos, você pode ir no site do Instituto e acessar todos os nossos cursos, porque lá, com certeza, você vai ter muito mais capacitação. Vamos lá. Iniciando aqui, a gente tem a seguinte informação. Quando a pessoa ela liga para o número, ela normalmente, se tiver um atendimento telefônico automático, ela vai indicar o ramal desejado. Ou ela vai verbalizar o setor que ela deseja. Pronto. Depois que ela faz isso, se for automático, aí a central telefônica ela pode fazer a troca e fica livre para receber uma nova chamada. Ou você manualmente recebe essa chamada e vai encaminhar para o ramal desejado. Se você não sabe o que é ramal, nós temos um conceito aí e eu recomendo que, se você estiver assistindo essa aula, além de acompanhar a tela que nós estamos mostrando, é muito importante que você também acompanhe com a apostila que você pode baixar anexa aqui nessa aula. Valeu? Então, o ramal são os terminais, são os setores, são os aparelhos telefônicos, as linhas que ficam disponíveis em outros locais para receber e realizar ligações telefônicas, ok? Esses ramais, eles têm algumas divisões, e aí a gente vai falar de algumas delas. Por exemplo, o primeiro ramal que nós vamos falar são alguns ramais que são privilegiados. Esses ramais são ramais que normalmente são configurados para você poder fazer ligações externas, ou seja, ligações para fora do ambiente da empresa, sem necessariamente passar pela telefonista. Aí são ramais que ficam na diretoria, ramais que ficam na chefia, na presidência, alguns ramais especiais, como por exemplo, de setor de vendas. Então são ramais privilegiados. Fazem ligações externas diretamente, sem necessário passar pela telefonista. Normalmente essa configuração é feita através de alguma senha ou algum código. Você digita o código antes de fazer a ligação e automaticamente a central telefônica, certo, que controla aí os ramais, vai identificar e direcionar diretamente a ligação sem precisar passar por você, telefonista. Nós temos alguns outros ramais que podem ser semi-privilegiados. Esses ramais, para fazer ligações externas, eles precisam de um auxílio da telefonista. Então, passa pela telefonista e aí você, como telefonista, redireciona para o número que a pessoa deseja. Existem duas formas. Alguns redirecionam automaticamente sem necessidade de descagem e alguns há uma necessidade de descagem para isso. Existem alguns ramais que são restritos. Aí esses ramais eles são para o funcionamento interno. É um setor que precisa falar com o outro. É muito comum, por exemplo, você está lá no setor de estoque e tem um ramal onde você pode falar diretamente com o setor de compras, com o setor de vendas. E aí, esses ramais eles são restritos e não fazem ligações externas, certo? Você tem linhas tronco. As linhas tronco são normalmente linhas telefônicas que ligam a central, a interna, à central telefônica pública. É uma linha onde vai fazer esse elo de ligação entre a central que vai fazer com que a sua ligação chegue nos determinados locais externos. Seguindo um pouco mais, nós temos número-chave ou piloto, que são aqueles números que o público tem acesso. Então, aquele telefone que o público pode ligar
que o telefone, por exemplo, do saque, serviço de atendimento ao cliente da sua empresa, é um número-chave. É aquele número principal onde o público externo faz a ligação direta. Nós temos um outro conceito que é o conceito de enlace. Esse conceito ele funciona da seguinte forma. O enlace é o meio de ligação, é o meio de campo entre os ramais e a linha tronco. Então você vai ter ali um enlace telefônico que é o responsável por fazer com que a ligação saia do ramal, entre na linha tronco e assim possa ir externamente. Nós temos também, dentro desse conceito de ramais, de transferência de ligação, etc., que é o bloqueador de interurbano, que é aquele aparelho que impede a realização de ligações interurbanas. Esse aparelho ele pode ser físico ou ele pode ser através de configuração e senha. Alguns aparelhos mais modernos já possuem configuração. Nós estamos ensinando isso porque ainda existem empresas com todos esses conceitos de ramais, linha tronco, etc. E de repente você pode ter um problema e esse problema ser solucionado baseado em um desses conceitos que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, ramais, as suas divisões. Na próxima aula, para que essa aula não fique longa, nós vamos dar continuidade falando sobre os sinais luminosos que os ramais emitem para você identificar como agir com as determinadas ligações. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe o link dessa aula com o máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer um êxito social acontecer em todos os cantos que nós tivermos acesso. Estamos juntos, firmes e fortes.